Fechou. Então, tá gravando. Então, hoje, né, para a gente discutir aí os cenários, né, da nossa quinta disciplina, que é a disciplina de planejamento para ambientes de aprendizagem, né? Então, estava previsto aí o nosso cronograma, o nosso encontro aí entre o dia 21 e o dia 27, né? Eu, todo início de disciplina, né, eu penso, não, nesse eu vou tentar me organizar um pouquinho melhor, né? Vou marcar o encontro com antecedência, né? Mas daí a gente, não sei se acontece com vocês também, imagino que sim, pelo volume de trabalho, mas comigo, começa a vir um rolo compressor das atividades e vai passando, eu não consegui marcar, e quando é para marcar, igual aconteceu agora pro último, né, que a gente conversou para marcar durante a semana, né, mas daí eu tava com viagem marcada, aliás, estava com viagem pré-programada, porque eu não tinha certeza que ia, né, e daí, enfim, de novo ficou um pouquinho apurado, né. Prometo, toda a disciplina eu tento fazer com uma antecedência maior, né? Eu vou conseguir ainda, né, para a gente poder aí ter um encontro aí um pouquinho mais organizado, né? Voltando agora, né, para a disciplina. Então essa disciplina ela tem um detalhe diferente das demais, é que nas outras disciplinas em geral a atividade avaliativa era só o cenário. Então, o cenário valia 100 pontos e era só o cenário para entregar. Nessa disciplina, tem um detalhe, que o cenário ele vale 80 pontos. Tá? Então, deixa eu até compartilhar a tela aqui com vocês. Aliás, antes de compartilhar a tela, deixa eu só liberar aqui. Aqui, acho que está aparecendo já aí para vocês. Então, vocês vindo aqui no Pratique, tem os 3 cenários, né, que são de prática, só que os cenários só valem 80 pontos, tá? E tem a outra atividade avaliativa, que é o exercite, né, o exercício de imersão, que vale mais 20 pontos. E essa atividade ela é um questionário aí para vocês fazerem, tá? Então, não esqueçam, por favor, não esqueçam de fazer essa atividade também. Entreguem o cenário que tem para entregar até semanas, eu acho que até dia 10 ou dia 11, não me lembro agora, mas eu já vou confirmar a data, tá? Mas não esqueçam de fazer essa atividade também, por favor, tá? Voltando aqui para a nossa atividade, então nós temos aí 3 cenários, tá? Antes de a gente entrar nos cenários, deixa eu voltar aqui para o Meet. Deixa eu até tirar o compartilhamento aqui para ficar um pouquinho mais prático a nossa conversa aqui. O que vocês acharam dessa disciplina? Ronaldo, obrigado aí pela anotação, pessoal. Então, a entrega ali é até dia 12 de maio, tá? Só o que vocês acharam dessa disciplina? Qual que é a opinião de vocês? Ninguém achou nada. Lídia, pode falar. Bom, professor, eu acho que assim, não fugiu nada daquilo que a gente já está vendo desde o início do nosso curso, né? Então, ele não foge daquilo que a gente já tem visto, já tem estudado. A única coisa, assim, o que eu percebi, durante os textos e durante a fala lá do módulo, o termo muito desenho universal de aprendizagem. Só que, assim, para mim, durante o curso ali, não ficou claro o que seria esse desenho universal de aprendizagem. Ah, porque tem que adotar o desenho universal de aprendizagem. Tá, mas o que é isso? Na minha opinião, não ficou claro o que seria isso. Eu só consegui entender quando eu comecei a assistir outros vídeos fora do que estava lá, o que seria o tal do desenho universal de aprendizagem. Que, na verdade, o que é? Você adaptar as
atividades de acordo com a necessidade do educando, de forma que todos sejam beneficiados com isso. Mas eu achei que, então, o que ficou falho é que ali não trouxeram nenhum exemplo. Usa seu desenho universal de aprendizagem. Um exemplo para a gente poder entender melhor. Então, eu achei que só que ficou falho nessa área, mas, no demais, não foge daquilo que a gente já tem visto, que é a questão de você realmente atender as especificidades de cada educando, você procurar trabalhar com ele de forma que ele consiga fazer, você não dá tudo pronto. Então, mas não foge disso. É a mesma percepção que eu tive, né? O conteúdo ele vem condizente com os demais, né? Mas assim, o PDL foi construído no formato de especialização, né? Trazendo aí o aspecto das tecnologias digitais, né? Mas o primeiro ponto falho que eu vejo nessa disciplina, né? É que ele não trouxe, a própria disciplina não está utilizando de tecnologias digitais, né? Trouxe 4 artigos teóricos para vocês trabalharem e aprenderem em cima dos 4 artigos, né? Então, assim, eu particularmente eu fiquei um pouco insatisfeito com essa disciplina. Então, esse é um ponto do conteúdo, ele está pautado apenas em artigos. Então, se discute a inserção de tecnologias digitais, né, uma atualização no formato didático, né? A própria disciplina traz inúmeros conceitos a respeito, né? Hibridismo, enfim, todos os demais. Só que a disciplina ela foi construída num formato antigo, né? Porque é aquele formato, leiam um artigo e aprendam o que precisa ser feito, né? Então, assim, eu fiquei um pouquinho insatisfeito com isso. E o segundo ponto é essa falta de apresentações práticas, de exemplos, né, de como se fazer, de como se executar. Então, eu também achei um pouco falho isso na disciplina. E daí tem aquele artigo que discute o DUA, né, lá, o Desenho Universal de Aprendizagem, que daí ele fala assim, então, para exemplificar, vai em anexo aqui como pode ser feito, né? O artigo fala isso. Mas daí o artigo não apresenta o anexo. Aí você fica, faltou, então, como eu ver como que faz, né? Então, assim, acho que os 2 pontos falhos aí que eu vi nessa disciplina. Ronaldo, tinha levantar a mão e desistir? Não, isso, não. Bom dia. Bom dia. Estão me ouvindo bem aí? Sim. Tá. Então, assim, ponto de vista de uma reflexão até no campo filosófico em relação à relação educação, mundo digital e educação, a segunda parte mesmo ali, principalmente um dos textos aqui, porque eu venho fazendo particularmente bastante anotações dos textos, colocando trechos aqui dele, aquela que fala educação online, nesse ponto de vista é fantástico, eu acho que vai dar. Agora, do ponto de vista dessa relação com a própria educação em si, formal, na escola e tudo mais, realmente eu acho até que os textos eles exageram num certo sentido, que eu acho que os teóricos que eu estou vendo aí, que estão sendo apresentados para nós, eles mergulham no mundo de uma relação que na escola, parece que eles colocam a informática, isso já vem lá de uma discussão lá atrás, na verdade, como se fosse a redentora e salvadora, em certo sentido, o rumo da educação. É claro que eu percebi no curso, até agora, a gente vê o norte dele, e é isso que você falou exatamente, sobre essa questão do viés digital, né, no mundo da educação. E se lá atrás a gente falava, os que estão há mais tempo na rede, talvez professores até com mais experiência que eu aqui, ou gestores mesmo, eu falo de que lá atrás se falava informática e educação. Então, esses textos, inclusive aquele lá que a gente teve nas primeiras disciplinas, particularmente lá o texto de professores de Portugal, ele vem falar de um novo momento, né, um novo olhar, né, que é a educação digital. Então, vai mudando também esse olhar, nesse sentido. Claro, isso é parte desse processo todo, desse campo digital, desse mundo que está aí externo também à escola, porque a escola, a educação em si formal, a gente nunca pode esquecer que, ao mesmo tempo, ela é constituída da sociedade, mas ela é reflexo dela também.
Então, ela caminha com ela não poderia ficar ausente dessa questão da tecnologia. Mas eu vejo nos textos, de modo geral, todos que eu sempre vou ler assim, praticamente iguais esses que foram apresentados aí, alguns deles, claro, tem propostas efetivamente, mas aqueles que se mergulham no campo de refletir a respeito da educação, na relação com a educação, eles colocam como se ela fosse o caminho total, certo, e não é isso, né? Ela é método, né? Ela acaba sendo um método poderoso, sim, sem dúvida, com grandes possibilidades, sem dúvida, e mais o que virá pela frente. Eu já até me preocupo, por exemplo, falo para os colegas aí, porque até agora eu não mergulhei quase nada em inteligência artificial, e ela vai chegar na escola em algum momento também, na relação que, aliás, que as faculdades já estão aí também, mas como vai ser essa relação? Né? Então, eu tenho muita precaução. Então, eu vejo nesse sentido. O texto ali, ele discute algumas coisas que, inclusive, eu sou da área da geografia, e o próprio texto 2 me chamou a atenção, porque ele fala de territorialidades. Na geografia também está se discutindo a relativização do espaço-tempo, que já não é, né? Então, você tem o acesso ali, você não tem a materialização, que é você ir ao local, por exemplo, do ponto de vista da geografia, mas você tem os locais para você conhecer, né? Então, você vai aprender também a filtrar informações. Agora, a distância, né? Então, essa questão do global, local, etc. Então, ali eu achei muito interessante. Desse ponto de vista, é legal. Agora, do ponto de vista dessa efetiva prática, que dá um alcance a todas as áreas aí, aos que estão, realmente fica, assim, a desejar, né? Às vezes, talvez os professores e alguns, tirando lá de didática e outros que estão especificamente em áreas que acoplam aí, que agregam nessa formação, os que se veredam aí, talvez dão lá, tentam fazer um recorte só, e são muitas possibilidades, né, nesse sentido. Então, realmente, tem dois viés aí. Um é bem estruturado, que é o campo de refletir, a gente entender que ela está lá mergulhada, não se fala mais em informática separada da educação, e duas coisas que se somam, mas estão quase numa simbiose aí mesmo, né? Então totalmente, acho que melhor dizendo, integradas mesmo, totalmente, né? Mas não colocar como a única coisa, né, salvadora nesse sentido. Era isso que eu ia falar. Essa questão da simbiose que você falou, até o artigo fala, né, do acoplamento, né, entre o aspecto a vida real e o virtual, né? Então ele faz toda uma narrativa ali demonstrando a evolução até que a gente consegue utilizar tudo de forma acoplada, né? Então, inclusive, a questão de redes, ela é discutida também hoje no campo da geografia, sobre a relação dos lugares, né? A integração das redes ou a quebra delas, ou o que impacta de um país ou outro, estando tão integrado em redes com outros países, né? E eu tenho uma ideia, há 10 anos atrás, numa aula lá para alunos de um distrito aqui em Londrina, em São Luís, eu já discutia com eles no terceiro ano, que aí é o caso mais sim, falar de redes, inclusive coisas que já apareciam em livros, né? Essa integração e, às vezes, o tempo seu impacto. Então, que dirá agora, mais 10 anos depois, né? quantidade que já evoluiu, né? Porque a informação em si é rápida, né? Então, a gente entende outros teóricos que vão falar que a informação, hoje, quem tem um domínio dela, ou está envolvido com ela no sentido desse domínio mesmo. E é verdade, em certo sentido. Olha o que impacta aí de fake news e tudo mais, né? Até ponto de nós ter jornalistas especializando agora num outro campo que não existia na área né, que vem com impacto da tecnologia. Jornalistas especializando em fake news, setores de grandes grupos da informação, criando setores específicos para tratar disso. Né, no sentido, então acharam até um nicho ali de trabalhar com isso, no sentido que interessa às pessoas também o que é verdade, o que é mentira, ou o que é exagero, né, no sentido de colocar. Então vão dando essas caras, assim, essas transformações. No campo da educação, a gente pensar até que ponto até que ponto não é, e estar muito atento a isso, e também não achar, como acham alguns, que é tudo aquilo, né? Obrigado, Ronaldo. Eu tinha visto, eu só não deu tempo de eu ver quem que tinha, mas alguém tinha levantado a mão e daí baixou. Se quiser aproveitar. Peraí, mas era o que a Lidy já falou mesmo. Então tá. Obrigado, Graziele.
Pessoal, então, eu vou começar aí com a nossa apresentação da atividade, né? Deixa eu compartilhar de novo aqui a tela. Está aparecendo aí para vocês. Então, novamente, agora aí as demais disciplinas, então a gente tem 3 cenários, tá? Como que eu vou fazer a discussão agora com vocês? Vou apresentar o cenário, eu vou comentar mais ou menos como que a gente foi instruído na correção dessa atividade, né? Então, exatamente o que precisa ter nessa atividade. Vou comentando aí de cada um dos cenários e depois, se tiver alguma dúvida, a gente discute daí, tá? Então, primeiro cenário. Proposta elaborar um plano de aula para professores ou um plano de intervenção para gestão, plano de intervenção de gestão para gestores. O desafio é integrar a educação online em um projeto interdisciplinar focado em temas do seu componente curricular ou formação específica para docentes, como sustentabilidade, cidadania digital ou algum tema na área de tecnologias. Considere o esboço alinhado com a proposta de planejamento de ambientes de aprendizagem. Então, planejamento integrado. Desenvolva um plano de aula ou um plano de intervenção que incorpore atividades online e presenciais. Utilize ferramentas digitais para pesquisa, discussão e colaboração, enquanto explora atividades práticas que possam ser realizadas no ambiente físico, como experimentos, saídas de campo e projetos comunitários. Também, definição do tema e objetivos. Escolha um tema relevante relacionado ao seu componente curricular ou ao seu contexto escolar, que ressoe tanto no contexto digital quanto no físico. Defina objetivos claros que busquem promover a consciência crítica e a aplicação de conhecimentos em situação real. Promoção da colaboração. Proponha vivências em grupos que permitam a interação dos alunos ou de professores, a interação de alunos ou de seus professores, no caso de projetos de gestão, tanto fisicamente quanto no formato virtual. Incentive o uso de plataformas de comunicação e colaboração para que os alunos possam trabalhar juntos, independentes de sua localização. E aplicação prática. Na proposição da atividade prática, encoraje os alunos ou gestores a aplicar o conhecimento adquirido em um projeto final que tenha impacto real, como uma campanha de conscientização digital ou uma iniciativa de sustentabilidade na comunidade. Os princípios do DUA devem ser explorados nessa etapa. Esse projeto deve ser acessível a todos os alunos ou gestores, promovendo inclusão e adaptabilidade, por meio de práticas que permitam múltiplos meios de envolvimento, de representação e de expressão. Avaliação e reflexão. Inclua no seu plano momentos de reflexão e avaliação que permitam aos alunos ou gestores a expressar o que aprenderam e como aplicaram esse conhecimento. Utilize critérios de avaliação que valorizem tanto o processo quanto a aprendizagem em si. Ao implementar esse projeto, a educação online deve orientar a sua prática pedagógica como professor e como gestor, facilitando a criação de um ambiente de aprendizagem dinâmico e inclusivo, que reflete a realidade híbrida dos alunos. Esse planejamento deve contribuir para a formação de indivíduos capazes de navegar e influenciar positivamente tanto os espaços digitais quanto os físicos, alinhando o planejamento de ambientes de aprendizagem com os objetivos específicos do seu componente curricular ou de sua proposta de formação docente. Então, esse é o cenário 1. E o que vai ser avaliado aqui, né? Então, um ponto que eu achei interessante na construção das atividades nessa disciplina é que o professor ele se preocupou em segregar quando é atividade para sala de aula, para componente curricular, né, ou atividade de gestor. Então, eu achei interessante a preocupação que o professor da disciplina teve dessa. Então, nessa atividade, né, o que precisa conter? Tá?
Então, como é a construção de um plano de aula ou um plano de intervenção, né? Tem que incorporar, então, atividades online e presenciais em diálogo com os princípios lá do DUA, do Desenho Universal para a Aprendizagem. Da avaliação. Então, em termos de aspectos formais, o que precisa ter nessa atividade, né? Então, tem que ter a estrutura de um plano de aula ou de um plano de intervenção, né? Então, com escrita clara, focando nos temas dos componentes curriculares ou de formação específica para docentes. E o uso adequado de recursos e atividades online e presencial. Então, tem que estar apresentando aí esses aspectos, né? Como que vai ser feita a parte online, como que vai ser feita a parte presencial, como que essas duas atividades aí estão concatenadas. Tá? Uma travadinha aqui. Outro ponto de avaliação aqui, né? Tema e objetivos. Então, o tema apresentado ele tem que ser relevante, né? O tema é relevante na proposta e os objetivos são bem definidos. Então, tem que deixar bem claro o que se pretende com esse plano de aula, plano de intervenção, né? E a proposta promove consciência crítica e a aplicação de conhecimentos. Então, esse é um ponto aí que vai ser avaliado também. Outro ponto, promoção da colaboração. Então, boas estratégias de colaboração são apresentadas com integração entre o ambiente online e presencial. É apresentado esforço visível para utilizar plataformas digitais, mesmo com o contexto presencial. Então, aqui também destacando esse interrelacionamento entre o presencial e o digital. E a avaliação da aplicação prática, né? Os projetos finais, eles são relevantes e têm um impacto positivo, dialogando com os princípios do DUA. Há esforços claros para a inclusão e adaptabilidade. O projeto é acessível por meio de práticas que permitam múltiplos meios de desenvolvimento, de representação e de expressão. Deixa eu voltar aqui para a tela com vocês. Então, esses são os critérios de avaliação aí desse plano de aula ou desse plano de intervenção. Vocês querem comentar alguma coisa? Alguma dúvida? Não? Não, eu fiz esse. Então, sem dúvidas, eu vou avançando. Tá? Deixa eu voltar para outra tela aqui. Então, o cenário 2 agora. O cenário 2 é o do podcast, né? Então, imagine-se imerso na jornada de explorar o hibridismo no contexto educacional, guiado pela fala da professora Eliane Schulmer, eu acho que assim fala, não sei, se alguém souber falar alemão aí me corrija, por gentileza, entre os minutos 9h52 e 25h53 de seu vídeo, ela nos leva a uma reflexão profunda sobre a noção do hibridismo em seu sentido mais amplo e sua intrínseca conexão com a educação online. Agora, convidamos você, professor e professora, gestor e gestora, para mergulhar nesse universo e a compartilhar suas percepções, relacionando as críticas apresentadas pela professora com as especificidades e demandas do seu próprio ambiente de ensino. Reflita como essas noções se aplicam à realidade da sua sala de aula ou do seu colégio enquanto gestor. De que maneira o hibridismo, em seu sentido amplo, e a abordagem da educação online podem enriquecer as experiências de aprendizagem de alunos. Te desafiamos nessa atividade a criar um podcast em que você compartilhará suas reflexões, insights e aplicabilidades práticas do hibridismo na educação online. Este é o momento de compartilhar o que você entendeu sobre hibridismo em sentido amplo, educação online e abordagem DUA, com seus pares, trocar experiências, visões e contribuir para uma comunidade de aprendizagem cada vez mais conectada e adaptada às realidades que nos cercam. Essa atividade pode ser realizada em dupla, desde que tenha o registro de voz dos dois estudantes. Além disso, ambos precisarão fazer a postagem na plataforma. Orientação para o podcast. Então, vai ter uma duração de 5 a 10 minutos para manter a atenção e promover uma discussão rica e acessível. A estrutura deve ter uma introdução breve sobre o conceito de hibridismo, no seu sentido amplo, de educação online e do DUA.
A interpretação pessoal das ideias discutidas pela professora Eliane, né? Então não esquece de mencionar ela no áudio. A relação dessas ideias com as suas experiências, práticas pedagógicas e abordagem DUA, posicione-se criticamente. Então aqui fazer esse relacionamento entre os conceitos apresentados e a realidade de vocês, a prática, seja na sala de aula, né? Ou seja, na gestão. E sugestões práticas de como implementar conceitos do hibridismo, em sentido amplo, no contexto escolar que você está envolvido. No estilo, mantenha-se uma abordagem conversacional, dialogada, como se estivesse compartilhando as suas ideias com um colega. Use exemplos pessoais para ilustrar seus pontos. E daí, para como desenvolver, né, utilizar um gravador de áudio do celular ou do computador. Também pode fazer o download de um aplicativo gratuito na loja do celular para gravação de podcasts. Esse é o nosso cenário 2. O que vai ser avaliado, então? Um ponto antes de eu falar dessa avaliação. Inicialmente, estava para ser feito a atividade de forma individual, né? E daí, na última semana, foi permitido, inclusive encaminhei a mensagem para vocês, né? Vindo da coordenação, que veio da UVPR, né? Permitindo aí que fosse feito em dupla, né? Então, eles liberaram para ser feito em dupla e daí fizeram a atualização aqui no material disso. Eu acho interessante, porque se a gente pensar em podcast, é estranho um podcast sozinho, né? Você se perguntando e se respondendo e fazendo a sua tréplica, né? Então, o fato de permitir fazer em dupla, eu acho que ficou bem interessante. Ronaldo? Bom, eu vou perguntar porque tá bem dimensionando, penso, preparar alguma coisa sobre essa do cenário 2, claro. Mas assim, em dupla, eu trabalho numa escola, tem vários colegas fazendo PDS, são de outras, estão integrados em outras faculdades, universidades, né? A gente tem que fazer com um colega em dupla aqui, colega do grupo aqui, é isso? Ou poderia estar fazendo com um colega lá que está no PDE também, mas de outra, ali integrado com outra faculdade. Boa pergunta. eu vou questionar a coordenação, tá? Particularmente tem uns 2 ou 3, não que a gente se encontra muito, que a escola ganha manhã, tarde, noite, mas são uns 5 ou 6 fazendo. E a gente encontra mais alguns, a gente conversa muito a respeito, sabe, das coisas que estão encaminhando o curso. Então, eu acho. Troca figurinha, né? Troca figurinha, vê dos textos. Ontem mesmo discutindo sobre o encaminhamento dos textos, eu e uma colega lá, ela vai uma vez por semana na escola à noite, e ela falando como é que estava o desafio dela para fazer. Aí que eu comentei sobre essa possibilidade, achei legal, em dupla, por ser esse cenário aí, esse tipo de cenário. Essa era uma dúvida que surgiu aí. Então, eu acho que não tem problema. Tá? No caso, a fala, né? Tem que ficar clara a fala de vocês dois, a apresentação do conteúdo aí por vocês dois, Uhum. E a entrega, tanto sua quanto da colega, né? Eu não vejo problema, eu vou estar avaliando daí a sua entrega, né? Claro. A sua apresentação, a apresentação dela. Sim. O outro colega. Então, se torna um apoio, na verdade, para a realização da atividade, né? Mas entendi, claro. Eu não vejo problema. Se fosse fazer entre dois da mesma turma, né? Daí eu vou estar avaliando os dois apresentadores, os dois alunos, né? Certo. Ser feito com um colega externo, eu não vejo problema. Mas eu vou questionar a coordenação para ver o que eles, qual o direcionamento aí que eles dão. Então, e agora para os critérios, né? O que vai ser avaliado nessa atividade, né? Então, no podcast sobre o hibridismo, no sentido amplo, educação online e abordagem DUA, né? Então, valendo metade da nota, né? Compreensão e integração de conceitos. Então, para ter nesse critério aqui, são 40 pontos avaliados, né? Então, o que precisa ter? Demonstrar compreensão dos conceitos do hibridismo, em sentido amplo, educação online e a abordagem DUA. Integrar essas noções de maneira inovadora
à realidade específica da sua sala de aula ou escola, evidenciando, por meio de exemplos práticos, como esses conceitos são aplicados para enriquecer as experiências de aprendizagem dos alunos. Além disso, compartilhar insights profundos e reflexões críticas que mostram uma conexão direta e significativa com suas práticas pedagógicas, destacando mudanças positivas ou negativas. Então, esse ponto aqui é metade da nota. Tá? E a outra metade da nota, estrutura e apresentação do podcast. Então, o podcast, ele é estruturado conforme a solicitação, com uma introdução breve sobre hibridismo, educação online e DUA, seguido por um desenvolvimento rico, que inclui a interpretação pessoal das ideias da professora Eliane, uma discussão sobre como esses conceitos se relacionam com as experiências e práticas pedagógicas do participante e a abordagem crítica do DUA. Concluir com sugestões práticas e inovadoras para implementar os conceitos de hibridismo no contexto escolar. O estilo é conversacional e envolvente, facilitando a conexão com os ouvintes e utilizando exemplos pessoais para ilustrar os pontos discutidos de forma eficaz. Então, aqui no podcast, são essas duas diretrizes aí de avaliação. Vocês têm alguma dúvida? Sharon, pode falar. Bom dia. Ô Vinícius, na realidade eu ia falar lá naquele momento que a gente estava falando, que o pessoal falou sobre o entendimento da disciplina, mas aí agora eu vou fazer um gancho aqui, porque diferente de alguns colegas, né, quem está na educação especial, a gente já tem falado sobre o DUA já no próprio estado, né, material teórico já há algum tempo. E aí eu agora vou aproveitar para falar aqui, porque vou escolher agora, vou repensar também o cenário 2 do podcast, né? Mas aí, agora, te escutando, eu vi essa questão, assim, porque o DUA, ele não é, a gente tem que pensar ele não como uma metodologia que a gente vai usar em algum momento, como a gente vai usar uma metodologia ativa ou vai usar uma atividade online com os alunos quando a gente vai fazer. Ela é como a educação especial, ela é transversal, né? A gente tem que sempre pensar transversalmente quando a gente tem uma sala de aula diversificada e quando a gente vai preparar uma atividade, a gente tem que pensar que todo mundo tem que ter acesso àquilo, né? Então, o DUA, ele é mais ou menos isso. A gente tem que tornar todo o conhecimento que a gente vai levar para a sala de aula acessível para todo mundo. E aí, agora, eu me dei por conta, porque como eu sou técnica da educação especial, eu vou projetar esse trabalho como se fosse para os professores, mas se eu tivesse um professor surdo, o podcast não seria acessível para ele. Isso é verdade. Né? Então, como que eu poderia fazer isso? Eu teria que, talvez, eu estava aqui enquanto tu falava isso, talvez filmar enquanto eu falo no meu podcast e colocar um vídeo no YouTube com Libras para o professor surdo poder, com o intérprete de Libras, né, para o professor poder ter acesso ao que eu ia passar para os outros colegas no podcast, né? Então, acho que talvez quem pensou isso também não se deu por conta, né, de como isso, se a gente tem um aluno surdo na sala de aula, a gente não pode aplicar o podcast, né? Ele não é acessível para uma pessoa surda. Eu vou até descobrir como que as pessoas surdas, se elas têm, escutam, né? Tem alguma maneira de participar de Um tradutor, né? Isso, quando se é para eles ou o podcast não é uma coisa acessível para eles mesmo. Mas é isso que eu queria falar, né? Quando a gente pensa, o professor tem que planejar a aula, né? Ele tem que. É isso, não é
não é que fazer uma coisa porque o aluno está ali. O Dua, ele vem hoje para isso, mas com o tempo isso tem que fazer parte da prática, né? O professor trazer várias maneiras de ensinar aquele conteúdo acessível para todo mundo, não só para as pessoas que têm deficiência, né? Ela tem que ser enriquecida para um aluno que tem altas habilidades, então trazer um conteúdo a mais, uma proposta, um desafio a mais quando a gente tem uma pessoa com altas habilidades dentro da sala, que tem aquele conteúdo como interesse, né? Como trazer coisas, por exemplo, teóricas e práticas e concretas para quando a gente tem uns outros alunos com uma deficiência também. Só isso que eu queria falar. Eu acho muito bacana esses apontamentos que você fez, essa preocupação que você demonstrou agora, né? Porque isso está bastante relacionado com a tua experiência, com a tua prática, né? E, assim, eu acho que você escolhendo esse cenário, você vai trazer exemplos e práticas muito enriquecedoras. Eu acho que vai ficar bem bacana. Eu só... Você pode fazer o vídeo, né? Mas o propósito do podcast aqui, ele não vai ser compartilhado, né? Se você quiser fazer para compartilhar, né, fica à vontade, né? Gravando o vídeo e tal. Não, mas eu não vou gravar o vídeo, mas assim, diferente... Se você pensar numa prática, né? Isso, se a gente fosse pensar isso, e aí eu estava, enquanto vocês estavam falando e tal, eu estava pensando nisso, sobre ser em dupla, né? Tem alguns podcasts que são só com uma pessoa. Eu tinha pensado assim, tipo, antigamente tinha rádio que recebia perguntas, né? E aí alguém respondia, ia pensar assim, ó, hoje eu vou responder a pergunta da professora como se fosse um podcast que eu já tivesse uma sequência e que eu falasse sobre educação inclusiva e vou hoje falar sobre, né, esses assuntos que estão sendo requeridos aí, e respondendo a pergunta de um professor sobre isso, né? Também pensei. E tem alguns podcasts que eles são gravados, quem segue, né? Alguns eles são gravados também, né? Então a gente pode pensar, olha, então para quem precisar, quem quiser pode recorrer ao podcast, mas quem quiser pode ir para a página do YouTube também, né? Que vai ter lá o intérprete de Libras. Vou falar sobre isso. Você pode fazer ele individual, né? Nessa lógica que você tinha pensado, ou pode fazer em dupla, né? Então fica aí a seu critério. Só fechando o que eu tinha falado, assim, mas o principal ponto aqui, até porque o critério de avaliação, né, é a gravação do áudio. Então, assim, pode fazer o vídeo também de forma complementar, acho que vai ficar bem bacana também, né? Até, acho que postando no YouTube, o YouTube ele gera legendas também, né? Então, assim, facilitar ali a questão, né, para quem é surdo, né, poder fazer a leitura do que está acontecendo, né? Mas para entrega o áudio, tá? Porque eu não sei como que o VPR pode considerar ou não considerar aí entregas diferentes, tá? Do segundo cenário, pessoal, alguma dúvida? Nada? Então, para o terceiro. Eita, fiquei errado. Terceiro cenário, né? Você, professor ou gestor, está diante de um desafio educacional em um mundo onde as fronteiras entre online e o offline estão cada vez menos claras. Seus alunos vivenciam uma realidade on-life, alternando continuamente entre interações digitais e físicas. Neste cenário, o aluno apresenta dificuldades em manter o foco durante as aulas presenciais e em executar tarefas que requerem interação física, refletindo a necessidade de práticas pedagógicas adaptadas a essa nova realidade. Você notou que, embora o aluno seja ativo nas discussões online, ele parece desconectado durante atividades que exigem uma aplicação ou prática,
aplicação prática ou exploração do ambiente físico. Isso sugere um descompasso entre sua vida online e o modelo educacional adotado. Professor, e daí está dividido aqui para professor e para gestor, né? Então, para quem for escolher em termos de conteúdo, né? Professor, desenvolva uma estratégia pedagógica para sua aula que integre harmoniosamente, nossa, me enrolei agora, né? Harmoniosamente elementos online e offline, a fim de engajar esse aluno e seus colegas de maneira eficaz, explorando diferentes maneiras de associar o DUA com a educação online. Reflita em como você pode ajustar suas práticas pedagógicas para superar esse desafio, considerando a fusão das experiências digitais e físicas na vida cotidiana dos alunos. Considere utilizar projetos que possam ser iniciados digitalmente, mas que exijam interação ou observação no mundo físico, promovendo uma experiência educacional coerente com a realidade online dos estudantes. Se você for fazendo uma atividade como gestor, né, então gestor, desenvolva uma estratégia pedagógica focada na formação continuada, em diálogo com o desafio de formar professores aptos a navegar e ensinar em um contexto educacional, em que as experiências online e offline estão cada vez mais entrelaçadas. Essa estratégia deve possibilitar que os professores possam promover mudanças significativas em suas práticas pedagógicas, a partir de aplicações práticas dos princípios do DUA, a fim de engajar efetivamente os alunos que vivenciam a realidade online, alternando sem esforço entre interações digitais e físicas, garantindo a aprendizagem para todos. Então, entrega ali 2 de maio. E a discussão aqui deste terceiro cenário. Então, a avaliação aqui, ela está segregada também para quem for fazer como professor, para quem for fazer como gestor, né? Então, como professor, metade da avaliação. A estratégia pedagógica é inovadora, utilizando projetos que começam digitalmente, então tem que lembrar que ele tem que começar digital, mas requerem interação física significativa, explorando de forma criativa o DUA e a educação online. Propõe atividades que refletem perfeitamente a fusão das experiências digitais e físicas dos alunos, maximizando o engajamento e a aplicação prática de conhecimentos. E em termos de adequação e contexto para professores e gestores. Então, esse vale para os dois. A estratégia pedagógica demonstra compreensão do cenário online, integrando as experiências online e offline. É apresentado evidências claras de ajustes nas práticas pedagógicas que respondam diretamente às necessidades observadas no contexto, promovendo o engajamento significativo entre alunos. Então, essa avaliação toda aqui é para professores, né? Para quem for fazer em termos de aula. E o de gestor, né? Então, a estratégia de formação continuada fornece recursos e oportunidades de aprendizado para capacitar os professores, assim como promove efetivamente práticas pedagógicas que mesclam os ambientes online e offline. Demonstra uma aplicação prática dos princípios do DUA, visando a inclusão e engajamento total dos alunos. Encoraja ativamente o compartilhamento de experiências e a colaboração entre professores para promover uma abordagem de ensino coesa e adaptada à realidade online dos estudantes. Nesse ponto aqui vale 40 pontos. E o outro ponto aqui é o mesmo que o primeiro, né? Então, aqui é a adequação ao contexto. Então, a estratégia pedagógica demonstra compreensão do cenário online, integrando as experiências online e offline, apresenta evidências claras de ajustes nas práticas pedagógicas que respondem diretamente às necessidades observadas no contexto, promovendo engajamento significativo entre os alunos. Então, são esses aí os pontos. Deixa eu voltar aqui para o Meet. Kátia.
Oi, bom dia. Bom dia. Vinícius, eu comecei a montar, mas não tem um formato específico para essa entrega de atividade, não, né? Não tem. Então, a gente pode colocar a figura, slide, alguma coisa assim. Então, a gente pode... Do que forma... Tá, entendi. Porque eu estava pensando, porque dessa vez não está escrito nada de algum formato específico, daí eu estava... A hora que eu comecei a montar, eu falei, caramba, deixa eu perguntar primeiro. Não está nem formato específico e nem meio específico, né? Então, por exemplo, quer fazer no PowerPoint no formato slide, pode fazer. Quer fazer no Word, formato de texto, pode fazer. Quer fazer no Canva, que é mais ajeitadinho, pode fazer. Então, tá livre o formato aqui, como vai apresentar. Só tem que ter todos os elementos da avaliação. Né? Tá. Obrigada. Nada. Deste cenário 3, pessoal, mais alguma dúvida? Não? Hoje vocês estão afiados, então, não tem nenhuma dúvida em nenhuma das atividades. Deixa eu parar o compartilhamento aqui, então. Foi. Então, assim, esses são os 3 cenários aí para vocês apresentarem, né? Igual às demais disciplinas, escolher um cenário e entregar ele, né? Tem, então, até dia 12. Vocês podem me demandar aí até dia 12. As últimas semanas está um pouquinho corridinho, até quem apresentou justificativa durante a semana acabei ainda não dando um retorno, mas nesse final de semana eu já vou dar retorno. Teve gente que me mandou também já para eu dar uma olhada. Nesse final de semana também eu já vou dar retorno. Que até como eu estava em viagem, eu não levei notebook, então eu acabei não conseguindo abrir atividades e ver, né? Pelo celular, confesso que eu não fico muito confortável mexendo nas atividades aí pelo celular. Né? Mas então, nessas 2 semanas aí que tem para entrega, vocês fiquem à vontade aí para me demandar, para vir tirar dúvidas, para bater um papo, né, que eu estou à disposição. E se ninguém tem nenhuma dúvida mais, eu acho que a gente pode encerrar por hoje. Deixa eu só abrir aqui a chamada, estava esquecendo. Vinícius, a outra Kátia pediu para ajudar, que ela não, avisar que ela não pôde participar, porque ela foi levar a filha dela para o hospital, tá? Ah, sim, ela me mandou no Então tá bom. WhatsApp, daí eu respondi ela. Vou copiar aqui no chat, me falem se deu certo o link. Lídia, pode falar. A pergunta não tem a ver com a disciplina de hoje, tem a ver com o encontro do final de maio lá em Foz. É obrigatório? Tá sabendo? Teve uma pergunta no nosso grupo de professores. Deixa eu ver como que foi a pergunta e como que foi respondido. Deixa eu achar aqui.
foi mandada a pergunta assim, né? Tem uma cursista, professora, com uma dúvida. É obrigatório participar do evento do PDE mês que vem? E daí a coordenação respondeu: faz parte da carga horária do PDE, mas vou verificar de forma... Então, isso foi agora dia 19, esse questionamento aí que teve no nosso grupo de professores. E daí do dia 19 para cá a coordenação não retornou, né, esse de forma mais clara aí, né, como vai ser considerado. É só essa a informação que eu tenho. Ok, pois eu converso com você no pessoal, então, particular. Assim, não. E tendo alguma resposta aqui da coordenação, eu mando no grupo também, e todo mundo já consegue se programar. Isso que eu, no nosso encontro em Foz, eu vou estar presente. Mônica? Então tem que pôr no grupo pra gente se encontrar lá, pelo menos por uma foto. Verdade. Vinícius, surgiu uma dúvida aqui, na hora que eu fui preencher a ficha de chamada. Troquei de colégio. Coloco o que é atual, tem alguma coisa a ver, ou permaneço onde eu estava? Pode pôr o atual, porque esse daqui é mais para controle mesmo de... O que importa é o nome. Então, deu certo o link, né? Deu. Pessoal, então acho que por hoje é isso, né? Foi muito bom ver vocês. E se não tivermos nenhum encontro prévio da próxima disciplina, que eu acho que não vai ter, ainda não tem o cronograma da próxima disciplina, mas eu acho que a gente vai se ver pessoalmente primeiro no encontro de Foz do Iguaçu, do que no encontro da próxima disciplina, né? Então, espero vê-los em breve, né? E até lá, espero aí que vocês passem bem, estejam todos bem. Então, gente, um excelente final de semana para vocês, excelente trabalho, e fico à disposição aí de vocês para o que vocês precisarem. Tá bom? Gente, tchau, tchau. Até mais. Obrigado, valeu. Tchau, pessoal. Tchau. Pessoal. Tchau, gente. Tchau, bom fim de Até mais, semana. pessoal. Tchau.